Em dezembro deste ano, a Mulher Maravilha, a maior heroína, uma das maiores heroínas dos quadrinhos, do cinema, agora do cinema, finalmente, completa 75 anos de história. We sing happy birthday to you. Mas é uma história diferente, não é essa história clássica de heroína que você conhece, e a gente vai mostrar pra você aqui no Omelete TV o que tem por trás da Mulher Maravilha. É diferente porque ela não tem um formato de super-herói consagrado clássico, assim. Ela tem um conceito muito parecido com o Superman do Batman, que é aquela coisa de você ter uma persona pública que é a super-heroína, mas ela se disfarça, tem uma identidade secreta, que é uma coisa meio de psicanálise e tal. Que na DC no começo lá no fim dos anos 30, no começo dos 40 era muito presente. Mas o criador, ele tinha uma intenção muito clara, e aí no caso da Mulher Maravilha era o feminismo. Não, pois é, e aí quando eu fiquei feliz pelo trailer da Mulher Maravilha na Comic Con, eu tive que ler comentários que Mulher Maravilha e feminismo não tinham nada a ver. What? Mas, pois é, a Jill Lepore fez uma pesquisa muito bem fundamentada, tem todas as referências de todos os documentos que ela procurou que vão a fundo da origem da Mulher Maravilha e da ligação dela com todo o feminismo e com a ligação do Marston, o criador dela, com o feminismo e a relação dele com as mulheres, assim. O Marston, o criador da Mulher Maravilha, já por si só já é um personagem e a gente vai falar aqui um pouquinho. Ele era o cara que, tipo, alegava que tinha sido o inventor do detector de mentira. E aí várias coisas da vida dele você consegue relacionar com a personagem, com a Mulher Maravilha, tipo, o laço da verdade. Ao mesmo tempo, ele era um cara que foi várias vezes chamado de charlatão. Tinha arquivos do J. Edgar Hoover chamando ele de charlatão, sabe? Das coisas que ele fez, tipo, dele fazer teste cego pra Gillette, que era fraudulento, ir pra delegacia, não conseguir comprovar, e aí tá lá nos arquivos do FBI. Mas ele tudo sempre bem, foi um charlatão. Mas tudo bem que o FBI pesquisasse o cara, porque afinal de contas ele é o cara que ele era... Ele não era exatamente um anarquista, assim, mas o Hoover, tipo, ele vai atrás de todos os caras que são de esquerda e ele tinha todas as ideias de esquerda, assim. Sim. Aliás, a pesquisa que ela fez no livro é muito boa, o livro já foi traduzido aqui pelo Érico Assis, aqui no Brasil, mas você não precisaria do livro. O Moulton Marston, ele deu entrevista dizendo: a Mulher Maravilha, eu criei ela com a ideia de você botar a ideologia feminista na cabeça das pessoas, porque ele achava que as mulheres eram seres superiores. Sim, ele era um cara que foi criado só por mulheres, era filho único, tardio, assim, então ele era o tipo o rebento que nasceu quando ninguém achava que ele ia nascer uma criança. E a mãe vivia com 4 mulheres, Pois ele tinha 4 tias. 4 tias, todas intelectuais ali, faziam reuniões, e aí depois ele vai casar com uma mulher que frequentou a faculdade numa época que não era uma coisa comum, que depois vai trabalhar para a Enciclopédia Britânica e que na lenda diz que foi ela que deu a ideia de ser uma mulher e tal, e aí ele abraçava isso, mas é uma mulher. Só que ele não tinha só uma mulher. Ele tinha outra mulher. Ele tinha mais 2 mulheres. Bafo. Uma delas era a Olive Byrne, que era sobrinha da Margaret Sanger, que é uma mulher que está ligada não só ao sufrágio, mas também à luta das mulheres pelo controle de natalidade. Ela e a irmã, a mãe da Olive, a Ethel, elas foram as primeiras mulheres dos Estados Unidos a abrir uma clínica de controle de natalidade quando era ilegal. Então várias questões tipo delas aparecem nos quadrinhos também, e várias imagens das campanhas do sufrágio, das campanhas pelo controle de natalidade, depois vão ser vistas nas HQs da Mulher Maravilha. Isso tava nesse casamento plural que ele tinha, mas a Sadie Holloway, que é a mulher dele, que era a mulher dele de verdade, ela tem essa formação também. Essa época é muito importante, assim. Quando ele estava em Harvard e quando a mulher dele estava na faculdade, ele entra em Harvard, acho que em 1911 e tal, que é a época que eles criaram um clube lá de apoio ao sufrágio, e foi a primeira vez em Harvard que uma mulher foi aceita como palestrante, porque eles ficaram lá batendo o pé para ter isso e tal. E eu acho que em 1920, assim, que foi quando realmente as mulheres tiveram licença para votar nacionalmente nos Estados Unidos, você tinha, sei lá, tipo, acho que 40% de todas as pessoas nos Estados Unidos que estavam na faculdade entre 18 e 21 anos, 40% eram mulheres. Então você tinha realmente um movimento muito grande, assim, de você levar as mulheres para fora de casa e você não tratar as mulheres só como reprodutoras, e você levá-las para a faculdade, permitir que elas trabalhassem, votassem. Ele tá muito central nesse movimento, e a mulher dele também. E as outras mulheres também. Então, tipo, é evidente que isso se transformaria em outra coisa e tal. Eu achei muito interessante que ele tenha usado justamente quadrinhos para fazer isso. E é interessante você ver realmente uma afirmação, tipo, as primeiras revistas da Mulher Maravilha tinham uma parte dedicada a falar de uma mulher importante da história, porque era importante mostrar para as meninas que você tinha mulheres que tinham tido impacto, que elas podiam ser isso, e o legal disso é que você tá na década de 40, e aí depois, na década de 70, é por isso que a Mulher Maravilha vai ser adotada como símbolo feminista, porque foram as meninas que cresceram lendo a Mulher Maravilha. Os primeiros vilões da Mulher Maravilha são sempre os caras que são os médicos, são os professores de faculdade. E aí você tem a personagem meio vestida de civil, ela escondida lá no meio da faculdade, aí tem um professor que queria que as mulheres voltassem a um estágio anterior primitivo
primitivo, que eram só reprodutoras e tal. Tipo, cara, você lê as histórias, você bate o olho e você fala, mano, realmente, Você né? entende o símbolo que Você era a entende heroína. o símbolo Mas que tá olha ali. só, o próprio trailer do filme da Mulher Maravilha já mostra isso. Mostra ela combatendo o Chris Pine, né, que é o Steve Trevor, falando disso. Ele tenta colocar ela no lugar dela, mas ela fala, tipo, não. What is a secretary? I go where he tells me to go and I do what he tells me to do. Oh, well, where I'm from, that's called slavery. A Mulher Maravilha é e sempre foi um símbolo feminista. Não tem como você negar Não, e isso. você, tipo, várias vezes ela mostrava pras mulheres o que elas podiam fazer. Aí, quando as mulheres estão trabalhando durante a guerra, tem um vilão, é o Dr. Psycho, que era baseado num professor dele que era contra o sufrágio. E aí ele pega, transforma isso num personagem, e aí ele tá disfarçado como o fantasma de George Washington, tentando convencer um júri que as mulheres não tinham condições de trabalhar. Aí vai lá a Mulher Maravilha e fala todo o discurso de como sim, as mulheres têm força, era importante. E aí ela tá dentro da faculdade, né, as primeiras histórias dela, então toda a parte de mostrar a força, a importância de estudar, sabe, tudo isso, e é muito incrível. Isso é muito reflexo do período. A mulher dele, que é a Sadie Holloway, adorava poesia grega, por exemplo. Tipo, os dois, eles gostavam muito de psicologia, de história e de filosofia. E no caso dela, ela adorava histórias gregas e ela diz nas entrevistas, assim, acho que ela morreu com 80 e poucos anos e tal, e ela disse que ela tem um livro com os poemas de Safo que ela lia até hoje, assim. E toda essa base da Mulher Maravilha de ser constituída como uma personagem grega, de você ter a ilha das Amazonas, que foi uma ilha que existia em harmonia até elas serem submetidas pelo controle dos gregos e tal. Tipo, todo esse conceito é uma coisa que as sufragistas acreditavam no século XIX. Você tem essa ideia de que a ilha da Amazonas era uma coisa real, e isso acabou sendo utilizado pelos dois na formação da Mulher Maravilha. Eu acho que hoje, assim, a gente tem essa reação, toda a audiência, todos os leitores e tal, tem uma resistência muito grande quando a gente fala a palavra feminismo hoje, porque isso, eles ligam diretamente a uma coisa radical. Velho, é um tipo de movimento que defende direitos, igualdade de direitos. É muito diferente de você querer passar por cima de outros direitos, Sim, né? e aí o que eu acho interessante também é você ver como muda dentro da própria DC quando ele morre. E mesmo na Liga da Justiça, né? Porque quando ela entra pra Liga da Justiça, eles fizeram toda uma votação. Ah, você quer que a Mulher Maravilha entre pra Liga da Justiça? Aí a maioria dos leitores votaram que sim, mesmo os meninos e tal. Só que ela virou secretária. Depois que ele morre, você vê, tipo, as histórias, tipo, virando coisas que eram quase o oposto daquilo, sabe? Eu acho uma pena que ele tenha morrido jovem. Ele morreu com 50 e poucos anos, mas ele deixou uma marca na personagem, embora as histórias tenham sido deturpadas depois e meio que diluídas, assim. Eu acho que todo esse começo, assim, essa primeira década de histórias da Mulher Maravilha, realmente foram muito fortes, assim, pra definir a personagem, e eu acho que hoje a gente conseguiu retomar todos esses valores que ela tinha originalmente. Eu acho também, tipo, o cinema mostrou isso, ela apareceu brevemente no Batman vs Superman, mas eu acho que o cinema inteiro tá entendendo isso de alguma forma. A gente já viu protagonistas muito fortes. A Rey, Katniss, enfim, mesmo a Elsa de Frozen também. A gente tá vendo essa retomada de pensamento, né? E vai ter o filme da Mulher Maravilha agora em 2017, que deve mostrar essa faceta novamente, deve mostrar uma heroína realmente que luta pelos seus direitos, porque o contexto histórico do filme também vai se passar nisso. Sim, vai se passar nessa época, realmente, do sufrágio. É toda uma época que é completamente absurda pra ela, de onde ela vem, e acho que vai render bastante no filme, assim. Aliás, na Comic Con a gente vai fazer uma celebração lá dos 75 anos da Mulher Maravilha, tem o uniforme da Gal Gadot, tem a roupa da Linda Carter da série de TV da Mulher Maravilha, um monte de coisa, um monte de conteúdo novo, e tem a nossa live do Facebook. E tem a nossa live no Facebook exclusiva, vamos passar 4 dias transmitindo a Comic Con direto. Vai ter o Omelete TV também aqui direto no YouTube, mas já vai lá na página do Omelete no Facebook e você não perde nada. Você, 24 horas a gente transmitindo tudo que tá acontecendo. E assina a notificação lá pra você saber sempre que a gente entrar ao vivo, mas a gente vai estar lá direto. Não esquece de curtir o vídeo e assinar o canal. Valeu!